Bom, podemos começar então, pessoal. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês. Eu sou Ricardo Araújo, da Zyxel, atuando hoje aí na área comercial, como Key Account, para atender as grandes contas de SPs e todos os parceiros aí. E o nosso objetivo hoje é falarmos um pouco do Wi-Fi 6, né, da tecnologia Wi-Fi 6, das suas vantagens, e também buscar uma forma de mostrar para vocês, provedores de serviço, né, e atendentes aí da banda larga, como que vocês podem utilizar essa tecnologia para promover melhores condições para os seus assinantes, para entregar melhor o serviço de banda larga, né? E quais as vantagens que a tecnologia pode mostrar em comparação com as tecnologias que nós tínhamos até então, né? Junto comigo hoje está o Oswaldo, da Anlix. Ele foi um convidado especial nosso aqui, porque, como nós vamos falar exatamente da forma de gestão, de administração e quais as vantagens de você gerenciar bem a sua rede para ofertar para o seu assinante rede Wi-Fi com condições melhores, não só de performance, como também de segurança e etc. Nada mais como uma solução do tipo da Anlix, que é uma solução ACS de gestão, gerenciamento de performance e de status, né? Que poderá também ajudar vocês no sentido de entregar sempre o melhor serviço. Bom, então, deixando o blá 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 de lado, vamos direto aí para os nossos objetivos, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da evolução das redes Wi-Fi, como chegamos no Wi-Fi 6, né? Hoje, na verdade, nós já estamos indo para o Wi-Fi 7, né? Mas a gente vai se reter um pouco no Wi-Fi 6 aqui. As vantagens do Wi-Fi 6 em comparação às tecnologias que se usava até então, que seria o Wi-Fi 5, o Wi-Fi 4 e o Wi-Fi 5. Funcionalidades como rede mesh no Wi-Fi 6. Principais diferenças que a gente consegue perceber quando você implementa uma rede Wi-Fi 6 AX em comparado com o Wi-Fi 5 AC. Vamos falar, lógico, das soluções Zyxel Wi-Fi 6 e o que elas podem trazer de benefício. E, por fim, a gente vai falar das redes Wi-Fi 6 com gerenciamento TR-069, buscando qualidade de serviço, né? E aí entra o Oswaldo falando do sistema de gerenciamento via TR-069 da Anlix, ok? Então, fechou, vamos lá. Bom, a Zyxel é um grupo taiwanês que está no Brasil desde 2014, tá? Hoje nós atendemos no Brasil principalmente o segmento de communication, que nós podemos dizer que seria todos os provedores, né, de serviço de banda larga, e também o segmento de networks, que seriam os provedores de soluções para empresas, né? Pequenas e médias empresas, que a gente chama de SMB, Small and Medium Business. Nosso portfólio, ele engloba tanto essa área de provedores, quanto também essa área de enterprise. Essas outras empresas que aparecem aqui no slide são empresas do grupo, né? Como a Mitristar, por exemplo, que ela está também no Brasil, no caso aqui atendendo a Telefônica, o grupo Telefônica, e as outras empresas são empresas que também fazem parte do grupo. Bom, falando da evolução das redes Wi-Fi, ok? Então, aqui nesse slide eu quero fazer um resumo para vocês de como as redes vieram evoluindo desde aí de 2009 com o Wi-Fi 4 até os dias de hoje, tá ok? Quem padroniza e como é padronizado essas redes Wi-Fi? Bom, vamos lá. O I3E, o Instituto de Engenheiros Eletrônicos, né, Elétricos e Eletrônicos, ela que define os padrões e os requirements, né, os requisitos desses padrões, ok? Mas nós temos a Wi-Fi Alliance, né?
A Wi-Fi Alliance, ela faz a implementação desses padrões. E ela que organiza junto com os fabricantes as compatibilidades entre esses padrões. Então você tem o I3E que define e cria, e temos o Wi-Fi Alliance que implementa e organiza junto com os fabricantes nomenclaturas, compatibilidades, etc. Ok? Então daqui é que saem os nomes, né? Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, 802.11n, 802.11ax e por aí vai. Vamos começar falando aqui desse primeiro padrão aqui em 2009, que foi o 802.11n, que era chamado de Wi-Fi 4, tá? Nesse padrão, a gente tinha duas frequências possíveis, 2.4 e 5, né? Gigahertz, né? A modulação era em 64 QAM, e depois a gente vai falar um pouquinho dessa questão da modulação e como ela veio sendo aprimorada ao longo do tempo. E os canais eram de 40 MHz. Existia já a solução MIMO, mas era single MIMO, e aí depois eu vou explicar com mais detalhes qual a diferença de MU-MIMO e de single MIMO, né? E ela chegava em velocidades aí próximo a 300 megabits por segundo. Em 2013 surgiu o padrão Wi-Fi 5 802.11ac. Esse padrão ele aprimorou a modulação e o throughput na faixa de 5 GHz, aonde a gente já tinha a parte de modulação em 256 QAM, e já foi implementado um canal de 40 e de 80 MHz. Graças a esse canal de 80, a gente conseguia ampliar o throughput, né? Chegando até 1.200 megabits por segundo. Já era possível também o MU-MIMO, em 2x2 e em 4x4, certo? Então, em AC a gente já tinha algumas vantagens que depois nós vamos explorar em relação ao padrão N. Só que o AC ele não era um padrão full compatível. O que eu quero dizer com isso? O AC ele era implementado na frequência de 5, mas não era implementado na frequência de 2.4. Então, todo roteador que ele é AC 1200, ele na verdade é N na frequência baixa de 2.4 e é AC na frequência alta de 5 GHz. Essa é a tecnologia até então, né? Em 2019, aí surgiu o tal do Wi-Fi 6, que é o 802.11ax, tá? E as suas derivações. Com o Wi-Fi 6, o AX, nós conseguimos implementar as modulações FDMA, chegando a 1024 de QAM. E essa implementação foi feita tanto na banda baixa quanto na alta, o que resultou numa melhoria de performance muito grande, porque a gente tem ela implementada em 2.4 e também em 5. Além disso, vieram outras vantagens, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas só para vocês terem ideia, né? Foi aprimorada a parte de segurança em WPA3 e também foi ampliado os canais de transmissão até 160 MHz. Ok? Em 2020 surgiu o Wi-Fi 6E, que na verdade tem as mesmas características do Wi-Fi 6, só que ele é para a frequência de 6 GHz. Então, o Wi-Fi 6 ele está em 2.4 e em 5, e o 6E está em 6 GB. Ok? E já estamos falando hoje em dia do Wi-Fi 7, que seria o 802.11b. O Wi-Fi 7 ele vai trazer vantagens em relação ao Wi-Fi 6, né? Dentre elas, eu poderia destacar aqui a possibilidade de você usar as três bandas, ou seja, a 2.4, a 5 e a 6, separada e simultaneamente. Então, com o Wi-Fi 7, vai ser possível
fazer algo que até então a gente não faz, que é somar os canais ou as bandas que transmitem separadamente, somar todas elas para você resultar no maior throughput, né? E a modulação, que vai chegar a 4.096 QAM também. E a gente vai ter esse modo chamado multilink, né? Multilink é a somatória das bandas. Bom, essa é a evolução segundo o I3E e o Wi-Fi Alliance, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho das diferenças, então, principais do Wi-Fi 6. Então, tudo que eu vou falar aqui agora é em relação ao Wi-Fi 6, ok? Primeiro ponto, o Wi-Fi 6, ele trouxe a modulação que antigamente era em 256 para 1024. E, para não ficar falando muito tecniquez, né, o que a gente ganha com isso? Com essa mudança, nós vamos melhorar, porque o bitrate vai ser aprimorado de 8 bits por símbolo para 10 bits por símbolo. E com isso, na verdade, a gente ganha mais quantidade de informação por quadro. 25% mais throughput. Então, com o Wi-Fi 6, pelo simples fato da modulação ser mais robusta, ser 1024 QAM, a gente consegue ganhar 25% mais throughput. Esse é um dos pontos que garante que o Wi-Fi 6 tem uma performance melhor. Um outro ponto do Wi-Fi 6 é a diferença entre o que a gente tinha antes, que era o FDM, que é o Orthogonal Frequency Division Multiplexing, para o FDMA no Wi-Fi 6, ok? O que acontece? No Wi-Fi 5, o OFDM, ele usava um canal inteiro por cliente para transmitir a informação, e essa informação era entregue uma a uma, ou seja, uma informação por vez. Então, esse desenho mostra que, infelizmente, eu não estou conseguindo apresentar aqui em modo de apresentação, porque ele tinha uma animação aqui que vocês não vão conseguir ver. Mas eu vou falar. O caminhão está carregando um pacote. Esse pacote vai ser entregue no primeiro cliente, ok? Depois que ele fizer isso, o caminhão vai vir de novo e fazer a segunda entrega e depois a terceira entrega. Então, é uma entrega feita por vez. Então, a gente ocupa o canal uma vez e faz uma entrega, depois ocupa de novo, faz a segunda entrega, depois ocupa de novo e faz a terceira entrega. Com a tecnologia UFDMA, você consegue fazer com que o caminhão, ou seja, o canal, ele consiga carregar os 3 pacotes simultaneamente. E quando chegar no destino, ele faz a entrega simultânea para os 3 dispositivos. Então, o FDMA ele faz com que vários clientes recebam o pacote por vez. Isso reduz a latência e aprimora a eficiência da entrega do sinal. Ok? Então, essa é a diferença. Uma outra vantagem em cima do Wi-Fi 6 é a função MuMaimo. O MuMaimo já era presente no Wi-Fi 5, mas ele era 4x4. No Wi-Fi 6, a gente consegue ter a funcionalidade MuMaimo de até 8x8. Esse desenho ele representa 8 pistas entregando informações a diversos dispositivos. Quando a gente olha esse desenho, são pistas de mão dupla, ou seja, com o Wi-Fi 6, eu consigo enviar e receber simultaneamente num, logicamente, roteador que seja MuMaimo 8x8, até 8 informações simultaneamente entregues tanto no TX quanto no RX. Claro que nem todos os roteadores são 8x8. Nós temos roteadores 2x2, 4x4 e 8x8.
De qualquer forma, a máxima possibilidade seria essa de 8x8. A latência, utilizando essas duas funcionalidades, que é a MU-MIMO 8x8 e o FDMA, que é a modulação, a gente consegue perceber na prática que o Wi-Fi 6 ele tem 75% menos latência do que o Wi-Fi 5. Ou seja, a eficiência é muito maior. Uma outra vantagem do Wi-Fi 6 em relação ao Wi-Fi 5 é a função chamada Target Wake Time, a TWT. Esta função ela é utilizada principalmente em dispositivos IoT para reduzir o gasto, né, o consumo da bateria. Mas ele também funciona para os celulares, para diminuir o gasto, o consumo de bateria em celulares. Basicamente, como é que funciona essa funcionalidade, a TWT? No Wi-Fi 5, quando o roteador está transmitindo informações, todos os dispositivos conectados, eles vão estar on, vamos dizer assim. Ou seja, eles vão estar com o seu transmissor ligado. Mesmo que ele não esteja recebendo e nem transmitindo informação. Porque a gente sabe que o roteador, ele transmite, né, pacotes separadamente para cada dispositivo durante um determinado tempo, né? Então, mesmo que o dispositivo não esteja recebendo, ele esteja no momento de espera, ele ainda assim está com o seu transmissor ligado. Com essa função TWT, no Wi-Fi 6, a negociação entre o roteador e os dispositivos permite que o transmissor do dispositivo fique em modo de latência ou de dormência enquanto ele não estiver transmitindo. Então você tem a transmissão do roteador para um determinado dispositivo, ele está ligado. Quando ele for transmitir para o outro vai ser ligado. Então, com isso, ele tem um tempo de espera em off. E isso reduz o consumo da bateria e é muito útil, principalmente para dispositivos de IoT que precisam da longevidade das baterias. Mas também é útil para os celulares, né? Outra vantagem do Wi-Fi 6 é o beamforming. O beamforming ele já era presente no Wi-Fi 5, mas ele funcionava no máximo para 4 antenas. No Wi-Fi 6, esse beamforming ele vai até 8 antenas, o que garante uma cobertura simultânea melhor, ou seja, eu ponho mais dispositivos ao mesmo tempo recebendo informações e com uma cobertura melhor, e também melhora a performance do da nossa transmissão. Ok, tudo isso são vantagens aí do Wi-Fi 6. Uma outra vantagem do Wi-Fi 6 é o BSS Coloring, que na verdade é uma forma que o Wi-Fi 6 ele encontrou de reduzir a interferência entre roteadores próximos. Então, o que que acontece aqui? Nós sabemos que quando você tem um edifício com vários apartamentos e todos os apartamentos têm Wi-Fi conectado, normalmente existe uma perda de performance da rede Wi-Fi devido a essa proximidade, aonde um roteador acaba interferindo no sinal do outro. Na tecnologia BSS Coloring do Wi-Fi 6, é como se você codificasse a transmissão entre o roteador e o device de uma determinada casa e esse roteador só enxergasse aquela cor. Ou seja, os roteadores adjacentes que estão transmitindo também, eles não são escutados, eles não interferem, porque eles trabalham em cores diferentes. E essa negociação é automática entre esses roteadores. Então, aqui no desenho, você veja que no primeiro caso, todos estão com a mesma cor, todos interferindo uns nos outros. E aqui no caso do Wi-Fi 6, a gente tem os roteadores com cores semelhantes conversando e com cores distintas não
negociam e não interferem uns nos outros. Então a gente ganha performance também. Ok? E por fim, vamos falar também da parte de segurança. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui, para todo mundo poder enxergar aqui. As vantagens dos requisitos de segurança no Wi-Fi 6. No Wi-Fi 6 foi implementado o WPA3. E esse WPA3, ele trouxe algumas vantagens em relação ao Wi-Fi 5. O primeiro ponto destacado aqui é o SAI, que é a autenticação simultânea de iguais, que substitui a metodologia de chave pré-conectada que era usada no WPA2. E faz com que você consiga mitigar ataques de dicionário ou de força bruta. Eu não sou muito especialista em segurança, tá ok? Eu só vou falar realmente das vantagens aqui, porque eu não conheço profundamente. Perfect Forward Sequencing. Nessa aqui, as novas chaves de sessão são usadas continuamente para evitar comunicação anterior, que a comunicação anterior seja descriptografada, se a chave de uma sessão atual for comprometida. High Level Encryptation. Essa é fácil de entender porque o WPA3 utiliza 192 bits para encriptação, enquanto o outro utilizava 128. Desculpa, é 192 no Enterprise e 128 no pessoal, né? Enquanto o outro utilizava 64. O PMF, que é o Protect Management Frames, ele impede ataques de desautenticação. Enquanto que no WPA3 é obrigatório para a certificação do Wi-Fi. E por fim a gente tem o Enhanced Open, que é um método de criptografia automática que faz com que você possa criptografar todas as conexões, mesmo quando não há uma senha específica na rede. Todas essas vantagens estão no WPA3, que é utilizado no Wi-Fi 6, ok? Bom, seguindo aqui, vamos falar de coisas um pouco mais práticas agora. Isso aqui, a gente falou da tecnologia, tá? A gente falou como veio o Wi-Fi 6 melhorando em relação à tecnologia, né? Agora nós vamos abordar um pouquinho mais as questões práticas. A primeira coisa que eu queria passar para vocês é o seguinte. Com o Wi-Fi 6, nós tivemos uma melhoria significante na parte das redes mesh. Nós já utilizávamos, né, alguns provedores, inclusive, já utilizavam nos seus serviços a rede mesh no AC1200. Só que eu tenho certeza que quem já utilizou percebe que o AC1200, para funcionar legal em mesh, tem que ser cabeado. Porque quando você faz uma rede mesh sem fio no AC1200, o extender, né, ele perde bastante performance em relação ao ponto controlador. Então, assim, a gente poderia chegar a mais ou menos uns 40% de perda. Se você tem 100 megabits no ponto controlador, você vai chegar a 50, 60 mega no extender. Isso dependendo da distância, da visada, etc. E se você colocar dois extenders, né, um controlador e dois extenders, essa razão acaba piorando. Então, o mesh funcionava no AC1200, mas ele não era muito eficiente. Tá? No Wi-Fi 6 foi implementado o Easy Mesh Release 2, e com o Release 2 a gente teve algumas melhorias. Tá? Então, aqui você olha no desenho, né, a casinha da direita mostra aqui um Wi-Fi padrão AC1200, né, com o seu controlador e seu extender, o repetidor. E na casinha da esquerda, o Wi-Fi 6, onde a cobertura fica bem mais completa. Quais as inovações que vieram no Easy Mesh Release 2? Bom, são várias, a gente vai citar algumas, né? A parte de diagnóstico da rede Wi-Fi,
Ou seja, com o Easy Mesh Release 2 é possível você fazer um diagnóstico entre o controlador, o extender, os devices conectados, o nível de sinal, a performance e etc. Existe também a possibilidade da seleção do canal e do tráfego, onde você consegue separar o que está sendo controlado, um canal para controlar o dispositivo e outro para o tráfego. Com isso, no Wi-Fi 6, por exemplo, o Easy Mesh Release 2, a perda entre o controlador e o extender é muito menor. E quando você implementa uma rede wireless, mesmo sendo wireless, você consegue perceber isso. Eu diria que a perda baixa aí de 40% para uns 20, 25%. E funciona muito melhor. Então, melhora a taxa de bits, melhora a transmissão. Um outro ponto é que você consegue o maior número de dispositivos conectados. E a própria rede mesh, você também consegue um maior número de repeaters, né, ou de extenders conectados. No Release 2, você consegue conectar facilmente 5, 6 extenders sem problema. E existe, por fim, a também tão sonhada padronização entre dispositivos. Teoricamente, todos os dispositivos roteadores que são certificados pelo Wi-Fi Alliance em Easy Mesh Release 2, eles podem conversar entre si. Bom, isso é teoricamente, né? Na prática, sabemos que às vezes tem algum problema, mas se for certificado, teoricamente eles têm que conversar entre eles. Então, essas são algumas vantagens aí. Outras vantagens importantes que a gente poderia destacar aqui são o seguinte. Aqui eu mostro nesse slide duas redes, né? Uma rede AC e uma rede AX. Então, aqui, na rede AC, você pode perceber as conexões entre o controller e os extenders, né? E a perda, que vai de 40% a 60%, dependendo do número de extenders, né? As redes eram normalmente em estrela, né? Você tinha a capacidade de conectar poucos extenders, normalmente no máximo três. O Release 1 também era de roteadores do mesmo vendor e a capacidade de throughput era mais baixa. No Release 2, Easy Mesh Release 2, aqui já em Wi-Fi 6, nós temos a possibilidade de redes em anel e em estrela, ou seja, você consegue colocar extenders aqui tanto em anel quanto em estrela. A solução ela é teoricamente multivendor, né? E a capacidade ela é aprimorada, né? Ou seja, você tem só 25% de perda entre o controlador e o extender. Pessoal, tá tudo bem aí por enquanto? Dúvidas, comentários, sugestões? Eu tenho um comentário, Ricardo. Pode Até falar. quando você falou um pouquinho lá do Mumimo, que ele ajuda nesse aumento de roteamento dos dispositivos conectados em paralelo, né? Cara, isso é um ponto importantíssimo para o provedor hoje em dia, porque a gente faz esse monitoramento, a gente traz alguns relatórios mensais aqui, e o último que a gente fez foi que a quantidade de dispositivos, em média, na casa de um assinante de banda larga de varejo, tá? Sim, Em 2018 era por volta de 7 dispositivos, tá? Então, certo. assim, se você tivesse atendendo um cliente lá em 2018, a probabilidade de ser mais ou menos 7 dispositivos ia ser altíssima, tá? Hoje em Certo. dia, hoje em 2023, esse número ele subiu para 12 dispositivos. Ah, tá vendo? Então, você precisa de um equipamento que ajude a fazer essa comunicação em paralelo de uma forma muito mais assertiva, tá? Sim, sim. Então, nesse sentido, o Wi-Fi 6 ele ajuda a conseguir trazer ali comunicações em paralelo, você conseguir ter o roteamento de vários Sim, sim. dispositivos em paralelo, visto que Con- claramente Concordo com existe você. esse aumento de 7 para 12 equipamentos aí em média. Você pode ver que vai ter
cliente que vai ter muito mais do que 12. A gente já pegou o caso que tem cliente que tem 50, 60 dispositivos conectados ali O pessoal no vai colocando roteador. lâmpada, né? Vai Vai colocando um monte colocando de um coisa, monte, ar-condicionado e tomada, enfim, geladeira. geladeira, e aí a coisa vai complicando, né? Mas eu É, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mais para frente um pouquinho, a gente fala que o quanto que o Wi-Fi 6 melhorou nessa questão de número de dispositivos máximos conectados. E aí a gente vai também comentar sobre isso aí. com Perguntaram aqui também sobre as diferenças aqui de taxa entre o Wi-Fi 5 e o Wi-Fi 6, taxas em termos de megabits por segundo, etc. E eu vou falar já já, tá? Segura só um pouquinho aí que a gente já vai falar sobre isso. É, então vamos lá. A gente vai falar das vantagens reais em relação ao Wi-Fi 6, tá? É, então é o seguinte, aqui vai o meu puxão de orelha aí para vocês provedores, né? Porque eu escuto muito essa questão, poxa, não, mas aqui na minha região, veja bem, eu ainda estou instalando 300N ainda, porque os meus planinhos aqui são de 80 megabits, 100 megabits, tal. Não adianta que o pessoal não paga mais por isso e tal. Então, se você instala um roteador, como por exemplo 300N, é lógico que a instalação é mais barata do que um roteador AX. Entretanto, a possibilidade da percepção do seu assinante com relação ao seu serviço não ser muito boa é grande, né? Exatamente por tudo isso que a gente está falando. Porque hoje tem um monte de dispositivo conectado, tem interferência com o canal das vizinhanças, tem um monte de problemas que aí, apesar dele estar pagando um plano que não seja muito alto, um plano de 100 mega, de 80 megabits por segundo aí, é, o que ele vai perceber, na verdade, não é a banda, é a qualidade do sinal que está dentro da casa dele. Então, às vezes vale a pena você gastar um pouquinho mais na instalação, mesmo sendo planos de 100, 200 megabits por segundo, porque você gastando esse pouquinho a mais, a percepção do assinante com relação ao seu serviço vai ser muito diferenciada. Ah, mas ele não tem o iPhone, o Wi-Fi 6. Ele tem o Samsungzinho lá tal. Mesmo assim, eu vou dizer para vocês com experiência própria, porque eu também não tenho iPhone, o meu telefone é Wi-Fi 5, e quando eu troquei o roteador aqui de casa por um roteador Wi-Fi 6, melhorou a performance da rede, melhorou a cobertura, mesmo para os telefones que não são Wi-Fi 6. Isso por quê? Porque a gente tem um melhor processador, a gente tem uma eficiência espectral melhor, a gente tem mais memória no roteador, enfim, vai melhorar de qualquer forma, sendo ele Wi-Fi 6 ou não. Então, aqui eu vou relatar algumas coisas, tá? Wi-Fi 6 vantagens reais. Primeiro, número de usuários conectados. É o que a gente estava falando agora aqui. Em Wi-Fi 6, você pelo menos tem 4 vezes mais capacidade de usuários em relação ao AC1200. Largura de banda. Ok, meu celular não é Wi-Fi 6, mas se for, você chega a 160 MHz, que é 4 vezes mais que o 11N. Menor latência, cerca de 35% menor latência, por eficiência espectral, por capacidade de processamento, pelo MU-MIMO e pelo FDMA. Melhor experiência aos usuários, tanto na parte de aplicações para IoTs, né, ou lâmpada inteligente, tomada inteligente, etc., como na parte de vídeo, de TV e etc. Economia de energia. Aí, mais para os dispositivos que tenham a funcionalidade de Wi-Fi 6 com o TWT. Então, essas são algumas das vantagens, ok? E agora a gente entra para detalhar um pouco mais aí a relação de portfólio de soluções Wi-Fi 6 da Zyxel e falando
já respondendo aí uma pergunta que me fizeram, que é as diferenças em termos de throughput entre o AC e o AX, tá? E aqui já fica algumas coisas importantes para a gente refletir, tá? Esse quadro talvez resuma aí a minha apresentação inteira, mas vamos lá. Quando a gente olha o primeiro padrão aqui, ó, padrão AC 1200, tá? O padrão AC 1200, ele é chamado de AC 1200 por quê? Tecnologia Wi-Fi 5, ele consegue um throughput máximo em 5 GHz de 866 megabits por segundo, de acordo com o padrão 802.11. Aqui está errado, tá, gente? É 802.11 AC e não N, tá? Então é 5 GHz, throughput máximo 866 megabits por segundo em 802.11 AC, tá? E em 2.4? Em 2.4, o máximo é 300 megabits por segundo, aí sim em 802.11n. Então, o AC1200, na verdade, ele é um mix de tecnologia. Ele é N na banda baixa, 300 MB, e ele é AC na banda alta, 866. 866, a gente fala 900. 900 com 300, 1200. Por isso que ele é chamado de AC 1200. A soma das bandas em baixa e alta dá 1200. Ok? Wi-Fi 5, Easy Mesh Release 1, segurança WPA e WPA2. Números de dispositivos capazes de serem conectados simultaneamente em um roteador padrão, tá, gente? Não estou falando em access point, não. Roteador padrão, desse que vocês normalmente compram aí. 24 dispositivos simultâneos. Ok? Ok. Aí surgiu no mercado um tal de AX1500, que eu vou dizer para vocês que ele não é AX. E eu vou mostrar por quê. Fala que é AX, mas não é. Porque, na verdade, ele é AX somente na banda de 5 GHz, aonde ele realmente chega a 1.2 GB, né, ou 1.200 megabits por segundo no padrão 802.11ax. Mas na banda baixa, que talvez seja a banda que melhor performe dentro da casa, ele é um N. Ou seja, quem usa hoje um AX1500 está usando um roteador AC1200 na maior parte dos casos, porque ele é tão igual quanto o AC1200. Então, ele funciona com 300 megabits na banda baixa, ou seja, padrão 802.11n, e 1.200 na banda alta, que seria a X. 1.200 com 300, 1.500, por isso eles chamam de AX1500, ok? Ele é Wi-Fi 6, mas só na banda alta, Easy Mesh Release 1 normalmente, e segurança WPA2. Número de devices em torno de 32 dispositivos conectados simultaneamente. O AX1800, esse sim já seria um AX, porque ele é implementado tanto na banda baixa quanto na alta em AX. Em 2.4 ele vai chegar a quase 600 megabits por segundo, 574, e na banda alta ele vai chegar a 1.200. Então, 1.200 com 600 e 1.800, por isso é chamado de AX1800. Esse sim já seria um Wi-Fi 6. Normalmente ele é Easy Mesh Release 2, já implementa WPA3. E o número de devices, olha aqui, ó, que interessante. O número de devices simultâneos já pode chegar a 128, dependendo do dispositivo, ok? Normalmente é 64, mas já pode chegar a 128. E aí vem o AX3000, ok? O AX3000, ele é 574 em 2.4, ou seja, 600 megabits por segundo em 2.4, e 2.400 ou 2.4 GB em 5, tá? Então, com isso, você tem dois
e 400 com 600, 3.000. Por isso, a X3000. Essa tecnologia é o Wi-Fi 6, Easy Mesh Release 2, WPA3 e 128 dispositivos conectados simultaneamente. E aí também existe o AX3600, que basicamente não muda em 2.4, é 600 megabits por segundo, mas em 5 ele consegue implementar um canal a mais e chega até 2.976, quase 3 GB. Então, 3 com 600, 3.600, por isso chamamos de AX3600. Tá claro aqui as diferenças entre as tecnologias, pessoal? Dúvidas aqui por enquanto, não? Tudo certo? Então vamos seguir. Com relação às soluções da Zyxel para o Wi-Fi 6, a gente começa com o EX3220, que é um AX1800, ok? Esse roteador ele é um MU-MIMO 2x2 AX1800, ou seja, ele implementa em 2.4 600 megabits por segundo e em 5 ele implementa, aqui está errado, ele implementa 2x2 também, MIMO 2x2 até 2.4 gigabits por segundo. Então, 600 com 2.4, desculpa, gente, está errado. Não é 2.4. 1.2. 600 com 1.2, 1.800, por isso a X1800, ok? Ele é um MU-MIMO 2x2, ou seja, ele entrega dois feixes simultâneos, né? Tem a função beamform. Só um momentinho. Tem a função beamform, certo? E na prática, a gente considera mais ou menos 75% dessa banda máxima, ou seja, algo em torno de 980 megabits por segundo em termos de interface máxima de throughput, ok? É um roteador que tem uma porta WAN em 3 LAN, gigabit, Easy Mesh Release 2, tem um app para você fazer a implementação, a instalação e configuração de senha básica, né? TR-069 e TR-81. Aqui a gente vai depois, com o Oswaldo ali, entender o porquê que é importante esse TR-069 e TR-81. E ele suporta, isso é bem importante, o múltiplo SSID e o múltiplo VLAN, para você implementar serviços de vídeo, né? E para fazer uma entrega mais precisa de serviços de voz, dados, etc. Então, esse é o primeiro roteador nosso de entrada, que seria o AX1800. Ok? Ah, nós temos também o nosso roteador EX3320. Esse roteador, tanto esse quanto o outro, utilizam chipset MediaTek, ok? O EX3320, ele já é um roteador AX3000, tá? E ele tem algumas vantagens em relação a algumas soluções AX3000 que existem no mercado. E eu vou explicar. As características principais são essas. Ele é um AX3000, ou seja, ele consegue chegar a 600 megabits em 2.4 e ele consegue chegar a 2.4 GB em 5. Então, 2.4 com 600, 3.000, tá? Uma diferença interessante é que ele tem 5 antenas, tá? Essa quinta antena, ela funciona na banda de 5 GHz. E a gente chama ela, a solução de MIMO 3x3, tá? Apesar dele não entregar 3 feixes simultâneos, essa terceira antena, ela funciona como uma escuta do device
para poder medir a relação sinal-ruído e aprimorar a performance. E eu vou explicar isso no próximo slide, mas aqui já fica a dica que com esse 3x3 em 5 GHz, a gente melhora a performance do roteador em cerca de 30% ou talvez um pouquinho mais. O serviço, a gente considera um serviço de até 2.4 gigabits por segundo, que consegue ser entregue com esse roteador. Ele tem uma WAN e 3 LAN, gigabit. Ele é Easy Mesh Release 2. Funciona com app também para configuração, TR-069181 e também múltiplo SSID e múltiplo VLAN. Nesse slide aqui, eu explico um pouquinho mais detalhado. Opa, desculpe. Qual é a vantagem desse AX3000 que é implementado pela Zyxel através do chipset da MediaTek? Veja bem, esse AX3000 ele possui o que a gente chama de MU-MIMO 3x3 em 5 GHz. Tá? O que seria isso? Seria o seguinte, nesse gráfico aqui eu comparo uma solução padrão 2x2, tá? Em relação à solução 3x3 da MediaTek. A quinta antena, que seria essa antena que faz o 3x3, tá? Ela tem uma função de escuta do device para fazer uma relação de sinal-ruído com relação ao dispositivo. E estando esse dispositivo mais distante, ele consegue direcionar o feixe para aquele dispositivo, melhorando o ganho. Então, quando você compara aqui a solução sem essa funcionalidade... Opa, desculpe. Aumentei muito aqui, peraí. Acho que dá para ver, né? Quando você compara a função, o roteador sem essa funcionalidade, com o gráfico de baixo, que é com a funcionalidade, você percebe que o alcance melhora bastante. Tá? E esse alcance aqui, nessa tabela aqui, ele dá o ganho. Então aqui seria comparando 2x2 com 3x3, tá? E aqui o ganho. Então, dependendo da distância, esse ganho chega até a 6 dB de diferença. Então, aqui na primeira distância aqui seria aproximadamente 5, no segundo mid-range aqui aproximadamente 3 a 5, e na distância máxima medida aqui, em torno de 3 dB de diferença. Isso faz com que a performance do roteador seja bem melhor, né, devido a essa quinta antena. Aqui seria um gráfico onde o roteador estaria no ponto central, né, e você estaria medindo ao redor dele 360 graus. A quinta antena também propicia uma uniformização em todas as direções da transmissão, que é o que esse gráfico aqui mostra. Okay? E a Zyxel também tem a solução de ONT PX3321, que utiliza a mesmo chipset na parte de Wi-Fi da MediaTek, né? A X3000. Tá? Então, esse seria uma ONT multivendor, tá? GPON, aonde ela suporta também a funcionalidade bridge e router, multi-VLANs. Ela tem 4 portas LAN GBIC, uma porta WAN ótica, né? E uma porta de telefonia FXS. Em termos de roteador, ele é um MIMO 2x2 na parte de 2.4 até 600 megabits e o MIMO 3x3, que a gente explicou aí, em 5 GHz até 2.4 gigabits. TR-069 e Easy Mesh Release 2. Ok? E o último equipamento que eu ia mostrar para vocês aqui seria a PX5511, que também é uma ONT. Essa já é uma ONT AX3600, utiliza chipset também MediaTek.
Nesse caso aqui, ele tem um diferencial, que ele tem a porta GPON WAN ótica, mas ele também tem uma porta LAN em 2,5 GB. Então é uma porta LAN 2,5 e 3 portas LAN GBIC. Ok? Compatível também com multivendor. Ele é um dual band AX3600. O que significa isso, gente? Significa o seguinte, que na banda de 2.4, ele é um MIMO 4x4 e ele chega a 1.2 GB. E na banda de 5, ele também é um MIMO 4x4, chegando a 2.4. Então, 2.4 com 1.2 dá 3.600, por isso ele é um AX3600, ok? TR-069 tem uma porta USB e duas portas de telefonia. Então, basicamente, essas são as soluções hoje Zyxel em Wi-Fi 6, ok? E todas as soluções estão disponíveis aí para testarem, para comercializar também. E eu posso garantir para vocês que são as melhores em termos de custo-benefício no mercado hoje. Lógico, tem que fazer minha propaganda, né? Bom, estamos chegando aqui nos finalmente dessa parte para poder falar aí dos sistemas de monitoramento. O que eu queria dizer? Por que então o Wi-Fi 6? Porque é o seguinte, antes os provedores tinham um foco na entrega do serviço em termos de megabits por segundo. E tinham um foco em medir o serviço, utilizando como parâmetro a velocidade. Só que hoje, nós percebemos, como foi dito aí pelo Oswaldo, né, que as residências mudaram suas características. O número de devices nas residências ampliaram. O número de dispositivos hoje que as pessoas colocam são muito maiores. E esses dispositivos estão espalhados pela casa toda. Então, você ter um ponto único central de cobertura na sala e esperar que o usuário fique feliz quando ele vá para a varanda, para a churrasqueira, para a cozinha, é complicado. Essas características fazem com que você tenha que não só olhar para o QoS, que é a qualidade do serviço, mas também tem que olhar ou passe a se interessar a entregar um QoE para o seu assinante melhor, que é a qualidade de experiência. Então, o QoS seria medir o nível de sinal do Wi-Fi, fazer testes de velocidade, ter uma rede com alta disponibilidade no ponto entregue. Tudo isso é um serviço bom, mas talvez esse serviço bom não traga uma experiência boa. E aí a experiência, a gente entra com outros requisitos, como por exemplo a cobertura do Wi-Fi. Será que a cobertura está presente nos ambientes que o cliente necessita? Será que ao fazer o teste de funcionalidade nos aplicativos que o cliente vai utilizar, ele vai estar satisfeito e vai estar conseguindo utilizar o Netflix, o YouTube, o videogame, etc., com a entrega do sinal que está cobrindo a casa dele? Propor serviços e atendimento que façam diferença. E aí a gente já começa a falar de formas de você monitorar a rede Wi-Fi do assinante, de maneira que você consiga perceber se ele está precisando de um extender ou não, você consiga entender se ele vai precisar de mais banda ou não, enfim. Como fazer isso? Monitorando a rede e a casa do assinante. E aí entra a parte de monitoramento, que é onde esses roteadores suportam, via TR-069 ou TR-181, o monitoramento trazendo qualidade de serviço. E por que utilizar esses monitoramentos? Muitos provedores hoje já monitoram a sua rede, a maioria monitora para ter a certeza da questão da performance e da entrega do sinal. Poucos já começam a monitorar para verificar outros requisitos, né? Aqui eu listo algumas das características importantes que você consegue através de um monitoramento, mas nós vamos deixar para o Oswaldo falar um pouco mais sobre isso.
como que você consegue, através de sistemas como o da Anlix, ter uma melhor visão da casa do assinante e propor serviços e soluções para ele de uma maneira mais prática, né, e didática. Então, a gente fala de configuração automática, a gente fala de gerenciamento remoto, a gente fala de monitoramento de performance, diagnóstico da rede Wi-Fi do assinante, teste de velocidade, a gente fala de coleta de dados, como esses dados que ele trouxe para a gente, do número de dispositivos conectados simultaneamente nas casas. Falamos da gerência remota, atualizações remotas e automáticas. Tudo isso são formas de gerenciar a sua rede e melhorar a sua performance. Então, assim, eu queria deixar aberto agora para algumas questões, né? Antes que a gente consiga entrar aqui com o Oswaldo, para ele falar um pouquinho mais sobre a questão do monitoramento com TR-069. Alguém tem perguntas, dúvidas, sugestões? O Oswaldo, você está me ouvindo aí? Claro, tô sim. Você consegue entrar agora? Eu parei de. Eu parei de, Acabou de cair no firme. De compartilhar, né? de compartilhar a Eu, tela. eu vi aqui. Inclusive, eu ia até pedir pro René enviar um questionário que eu fiz aqui pro pessoal sobre essa questão aí da parte da gerência, tá? E eu queria trazer um pouquinho, entender um pouquinho hoje quem está participando aqui do nosso Uhum. webinar, se vocês já usam algum tipo de ferramenta para acessar o roteador remotamente na casa do cliente. Se você usa pelo IP, ou seja, pela interface web do roteador, se você já usa alguma solução de TR-069, ou se não, de fato, você precisa enviar um técnico para você acessar o equipamento, aí só o técnico localmente consegue acessar. No caso, nos casos em que você tem ONTs, o acesso é via OLT para você poder configurar. Então, se você puder, se todos aqui puderem dar aí a sua participação para poder entender um pouquinho hoje de como é que está Eu ia votar esse aqui, mas cenário. o negócio falou que o host não pode votar. Pessoal, E vai vamos ser, dar vamos dar uma votada aí, então. tá? E enquanto isso, eu vou assim, falando rapidinho, porque eu acho que a maior parte dos pontos que a gente trabalha até reserva 9 hoje você já compartilhou, Ricardo. E Sim. assim, eu vou tentar ser bem objetivo aqui, tá, pessoal? Cortou, Oswaldo. Cortou você. Ah, Opa! voltou. E eu Agora voltou. vou deixar no chat aqui também o nosso site, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, entender um pouquinho mais sobre a Unix, sobre quem nós somos, onde é que a gente veio, um pouquinho da nossa história, hoje quem que a gente atende, quais são os projetos que a gente tem de case de sucesso. É bacana dar uma olhadinha lá. Tem meu contato direto também no site para a gente poder conversar um pouquinho. Mas assim, para não ficar muito maçante, tá? Eu sei que a gente já passou um pouquinho mais de uma hora aqui. É, em resumo, tá? Visto que a gente vem tendo uma mudança no perfil dos clientes que o provedor atende hoje, tá? E o que eu digo no perfil do consumo? Eu digo em como o cliente hoje navega na internet. Isso há 5 anos atrás era um cenário, hoje é completamente diferente. Tá? Hoje o cliente ele exige muito mais de uma conexão estável, de uma conexão que tem um alcance maior no Wi-Fi, em consequência ali de uma velocidade. Tá? Ele prefere muito mais uma internet em que ele vai conseguir falar com o atendente vai conseguir entender o que está acontecendo na casa dele, do que ficar batendo ali 1 giga, 2 gigas, 5 gigas no Wi-Fi. Tá? E eu acho que é nisso que o Ricardo e eu, a gente quer quebrar um pouco desse Uhum. paradigma, tá?
a gente falar sobre o como que hoje os equipamentos eles conseguem trazer um respaldo e trazer uma robustez em relação às novas tecnologias voltadas para esse novo perfil de consumo ali do cliente, tá? Bem, e aí vocês vão me perguntar, né? Cara, pô, mas o Oswaldo e o Ricardo estão querendo me entubar mais um protocolo. Cara, eu já tenho um monte de protocolo para poder trabalhar aqui, né? Será que eu preciso realmente de mais um? Então, a resposta é depende. Por que depende? Se hoje o seu maior desafio é identificar qual que é o problema do cliente hoje em relação à parte do que está acontecendo na casa dele, eu vou te dizer que o TR-069 ele vai conseguir te ajudar. Por quê? Porque o protocolo é um protocolo que trabalha com mais de 3.000 parâmetros. Então, não é simplesmente para você... Todo mundo tem essa premissa de que o TR-069 é para você mudar a senha do Wi-Fi, né? Então, não é. Inclusive, esse é um dos poucos... Esse seria a ponta do iceberg ali, que as pessoas normalmente elas vislumbram quando elas falam de TR-069, mas a ideia toda é quando você está falando de TR-069 e de você conseguir monitorar como o seu cliente ele vem navegando na internet. E aí você conseguir trazer esses indicadores para a sua operação é algo que a gente, como empresa aqui na Lix, se propõe, tá? Para você conseguir fazer essa ponte entre a informação e o seu operador. Então, dentro dessa jornada que a gente vai estar trilhando junto com o provedor, ela tem um início, meio e ela é contínua. E aí, o que eu quero dizer que ela é contínua? Né? A gente vai estar trabalhando não só na ativação de toda essa base, mas principalmente em estar dando a manutenção, ajudando nos treinamentos, fazendo toda a parte de homologação de novos modelos, novos equipamentos, tá? Mas principalmente capacitando o time que está ali na linha de frente com o telefone falando com o seu cliente. Essas são as pessoas que precisam, de uma forma muito simples e intuitiva, identificar e diagnosticar o que está acontecendo na casa do cliente. Porque é daí que você começa a entender e trazer uma experiência melhor ali para quem está à frente do dia a dia, quem está ali na operação, ali falando com o seu cliente. Tá? Então, assim, Oswaldo, agora posso fazer uma foi, pergunta? claro. Vou fazer uma pergunta que está na cabeça desse pessoal todo aí. O quão difícil é eu implementar essa solução? Então, ok, minha rede está lá, tem um monte de roteador do vendedor A, do vendedor B, do vendedor C, né? Das Zyxel, melhor escolha, certamente. E aí eu quero implementar. O quão difícil é essa implementação? Você pode resumir para a gente como que implementa isso de uma maneira rápida para o cara já conseguir monitorar a rede? Boa pergunta. Vamos supor que, olha, hoje eu tenho meu provedor aqui que tem 5.000 usuários, tá? Vamos pegar uma média aqui dos ISPs no Brasil, perfil médio esse, em que nenhum deles eu tenho o TR-069 configurado no roteador, né? Tá, e agora, o que que eu faço, tá? O quão difícil é implementar um protocolo desse? Normalmente, para você configurar o roteador, você precisa acessar a interface web desse equipamento, tá? E preencher as informações da URL, login e senha para que esse roteador ele aponte para o seu servidor. Quando você preenche essas três informações, praticamente o seu equipamento ele começa a ser monitorado por esse ACS, tá? Só que qual que é a dificuldade? Primeiro, você teria que fazer um por um. Então, caramba, vou instalar o meu próprio DIN aqui, vou colocar meu SS para rodar e vou começar a configurar. Bem, o primeiro desafio que você vai ter é configurar o DIN. O segundo desafio vai ser configurar equipamento por equipamento, tá? Então, como é que a gente se coloca nesse desafio aí do provedor?
primeiro, fazer uma configuração desse ACS localmente de por volta aí de 1 a 2 horas, tá? Então, em 1 a 2 horas você já vai ter esse servidor configurado para você poder gerenciar seus roteadores. Tudo em Docker, com toda a segurança que tem de mais avançada hoje no mercado, na parte de comunicação dele dos equipamentos. E na parte da ativação, que é onde a gente configura os equipamentos, a gente tem hoje um programa que é como se fosse um web crawler, onde a gente trabalha em cima de uma configuração em massa e remota desses equipamentos, tá? Então, esse robozinho, ele vai ali, equipamento por equipamento, configurando o roteador, sem que você precise ali de uma pessoa fazendo esse preenchimento, essa configuração, tá? Então, nesse caso, a gente consegue automatizar esse processo, tá, Ricardo? Fica muito mais Sim. simples ali de você poder, por exemplo, subir toda a sua base de 5 mil assinantes do dia para a noite e, claro, sem você ter que configurar ou sem você ter que fazer nenhum tipo de ajuste ali enquanto o seu cliente está navegando. Isso é algo que não existe, não traz nenhum impacto para a navegação Ok. do cliente. Então você pode fazer isso durante 2 horas da tarde, 9 horas da noite, sem você gerar nenhum impacto ali ao seu O cliente. único empecilho é se o roteador não suportar o TR-069, né? Se suportar, então é possível fazer isso aí nessas fases que você falou aí. Exatamente. Isso é um dos pontos que há uns 2, 3 anos atrás, muitos equipamentos vinham sem o protocolo, tá? Uhum. Então a gente tinha uma barreira de tecnologia, mas que hoje, inclusive do portfólio aí que vocês vêm compartilhando com a gente, né, Ricardo? Todos os Sim, equipamentos eles vêm trazendo essa tecnologia. A gente já vem com o protocolo TR-069, 181 já embarcado. E inclusive quem estivesse perguntando, cara, qual que é a diferença de um protocolo para o outro, eu acho que vale a pena dar um pulinho lá no nosso site, agendar um bate-papo com a gente, que a gente pode explicar um pouquinho melhor. Cada um tem seus atributos, cada um tem suas funcionalidades, mas é bacana a gente poder já, para quem ainda não trabalha com protocolo, entender um pouquinho mais sobre como é que funciona essa gerência, esse monitoramento ali da casa do cliente, em que o intuito todo é que o provedor ele comece a entender um pouco mais sobre como que o seu cliente ele consome esse serviço que é uhum. o serviço de acesso à banda larga fixa, tá? Através do Wi-Fi. Ok. Muito bom. Uma coisa que eu acho interessante também, de repente você colocar para o pessoal, né, é que esse monitoramento ele não precisa de começar na rede inteira. Ele pode começar, de repente, numa determinada região nova, onde está sendo instalado, ou num bairro, né? E ele possa ter essa experiência, né? E depois, efetivamente, aos poucos, ele ir implementando nas outras áreas, né? Trazendo para dentro da rede, né? E Sim, lógico, quando a gente traz tecnologia, como eu estou apresentando o Wi-Fi 6, com roteadores que suportam isso, visando que o provedor passe a fazer as suas novas implementações, né, em cima dessa tecnologia, posto que não é tão diferente o preço, né, e a solução traz vantagens muito maiores do que aquilo que se tem hoje, né? Então eu entendo sim, que da mesma forma pode ser feito com o monitoramento, né? Você pode colocar com isso certeza. numa área nova, numa região nova, né? Iniciando então esse monitoramento e depois vá ampliando para as outras áreas, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, todo o período de testes da plataforma aqui na Nix, a gente não traz nenhum tipo de custo em relação ao uso, tá? É 100% gratuito, então o provedor ele vai ter acesso a todas as ferramentas que a gente hoje desenvolve e disponibiliza no mercado, tá? Exatamente para poder avaliar se tudo isso que o TR-69 ele proporciona de fato faz sentido para a operação dele, tá? Então, nesse sentido, a gente coloca
aí o nosso esforço, nosso time de especialistas, a gente Exato. ativa o servidor para vocês, faz toda a parte de setup sem custo para que vocês possam, provedores possam é, avaliar e validar se de fato essa solução é uma solução que vai trazer um benefício ali para a operação, tá? Muito bem, senhores. Dúvidas aí, comentários, sugestões? Uma coisa eu posso sim garantir para vocês, tá? Nós hoje já não temos mais no portfólio o AC1200, no Wi-Fi 5, não temos nenhuma solução Wi-Fi 5 mais. Nós já estamos em AX há algum tempo, desde janeiro desse ano. O preço, se você comparar hoje, os roteadores AX1800 já são vendidos no valor que eram vendidos o AC1200, né? Ou seja, não vale mais a pena, né? E eu diria até mais, tá? Até o final do ano, muito provavelmente, o AX3000 vai estar o preço do AX1800, então não vai valer a pena nem mais implementar o AX1800. São soluções que elas estão vindo para garantir um time to market e time to customer melhor, ou seja, você vai conseguir ficar um tempo maior com essa solução na casa do cliente. Então, você reduz o seu investimento a longo prazo. Lógico, o investimento inicial pode até ser um pouquinho maior. E juntando essas soluções com sistemas como o da Anlix, que providenciam toda essa questão de monitoramento e aprendizado, né, porque é um aprendizado da rede, você vai entender melhor a sua rede, o seu cliente. Eu acredito que tudo isso vai trazer benefícios para que você possa ofertar um plano melhor, não olhando só para megabits por segundo, mas olhando para cobertura, conectividade, talvez mudando a visão do cliente, que o serviço ele não é taxa megabits, mas sim o serviço rede Wi-Fi na sua casa, né? Cobertura na sua casa. Muitos provedores, inclusive, já estão mudando, né? O nome dos planos de X megabits por segundo por casa on, rede conectada, enfim. E vocês têm que pensar nisso, porque é uma maneira melhor de você entregar o serviço, que o serviço de banda larga, na verdade, não é throughput, o serviço de banda larga é conectividade, né? É isso que vocês fazem. E entendendo o cliente, entendendo como eles se comportam, entendendo como você tem que fazer essa entrega, vai permitir que vocês façam um melhor uso dos planos que vocês têm para disponibilizar no mercado. Bom, da minha parte era só. Eu acho que está aberto aí para quem quiser fazer algum comentário, sugestões, tá ok? Com relação ao portfólio Zyxel, eu estou à disposição aí de responder. Quem precisar de maiores informações, o portfólio Wi-Fi 6, né? E com relação à Anlix, o Oswaldo está aí também. Eu acredito que à disposição para quem quiser fazer algum teste, algum trial, algum POC, conhecer, entender melhor como é que funciona a solução. Com certeza, estamos aqui à disposição. E só complementando esse último depoimento que você comentou, o que a gente vê muito hoje é que o provedor ele busca diferencial, né? De você, visto que tem uma concorrência gigantesca aí no mercado, né? Como é que a gente pode trazer um diferencial onde hoje todo mundo às vezes ataca no preço, né? Então, uma das formas que a gente trabalha aqui e busca trazer esse diferencial para os provedores é através do TR-069 ele se tornar essa ponte e esse grande pool de informações para que a gente consiga trazer esse diferencial para que o provedor consiga melhorar o ticket médio, diminuir o churn, colocar um ponto adicional e aumentar ali a receita que você consegue gerar através daquele cliente, mas principalmente melhorar a experiência do usuário para que o grande boca a boca faça o seu trabalho, né? Então, a ideia toda é a gente Ótimo. poder trabalhar em cima desses quesitos em que o TR-09 ele é exatamente essa
esse ganho é o que disponibiliza essas informações para a gente poder trazer esses insights ali para a operação. Excelente, Oswaldo, muito obrigado. Só uma última informação aqui: o Sábio, do nosso marketing, está falando que o vídeo estará gravado, vai ser publicado no YouTube, e eles vão enviar por e-mail, né? E-mail marketing para todos os participantes. Então, vai estar disponível aí para quem não pôde assistir e quiser compartilhar com alguém que não pôde assistir a gravação desse vídeo aqui, tá bom? Muito obrigado, boa tarde a todos. Estamos aí à disposição. Precisando de alguma informação, tá aí os meus contatos. E agradeço a atenção e o tempo de todos. Oswaldo, obrigado. Um Obrigado a todos abração. também. Obrigado, Ricardo, pela disponibilidade e pelo convite também. Valeu. Valeu.